Olá, espero que você esteja bem e eu vou começar então nesse primeiro vídeo um curso de introdução à filosofia e na verdade é um curso que não é propriamente meu. Em que sentido? Eu vou apresentar um curso de filosofia, de introdução à filosofia, que é do Karl Jaspers, essa obra aqui, Introdução ao Pensamento Filosófico. É uma obra bem breve, ok? Ele está dividido em 13 problemas, a obra está dividida em 13 problemas que ele quer abarcar para se pensar aquilo que é propriamente a filosofia. E é interessante pensar que esse curso, já que foi um curso que ele deu, né? Esse curso foi oferecido via rádio. Então, se nós pensarmos o que é propriamente o existir humano, a gente vai entender que, segundo propriamente Jaspers, filosofar é a própria existência humana. Em que sentido? A gente pode até retomar aquele questionamento do Sócrates, né, de Platão, no sentido de pensar, é possível uma existência sem pensamento? Até que ponto vale a pena viver sem pensar? Para Jaspers, então, já que nosso existir humano se dá por meio de uma característica singular, existir propriamente significa realizar essa característica, que é a possibilidade do pensamento. Então, a filosofia é própria de cada um de nós. E por isso que ele aceita. Logo na introdução, que é bem breve, ele fala que ele foi convidado pela Rádio da Baviera a fazer um curso, não é? Um conjunto de explanações. E ele diz, é claro, porque a filosofia é para todos. Porque a filosofia é propriamente relacionada, está propriamente relacionada ao existir humano. E nessa introdução, então, em primeiro lugar, ele estabelece esse ponto de partida. A filosofia não é apenas para os filósofos profissionais, como Antônio Gramsci chamaria, né? Mas ela é para todos nós. Não que o Gramsci tenha dito que era só para os profissionais, tá? Vale a pena buscar lá, todo homem é filósofo para Gramsci. É que nós temos então segundo o pensador italiano, nós temos costumeiramente na prática social, nós temos profissionais, pessoas que vão se dedicar profissionalmente, de maneira mais detida à filosofia, que ele chamou de filósofos profissionais. Mas todo homem é filósofo, e é nessa mesma base de pensamento que Jaspers começa o seu curso, né? A filosofia é para todos. Então, quando alguém diz, mas para que serve a filosofia? Serve para a gente ser humano. E até mesmo no livro Convite à Filosofia, a professora Marilena Chauí indica, olha, se a filosofia servir para uma dessas coisas, então ela é útil. A filosofia, se ela servir para pensar melhor a arte, a política, a ciência, a técnica e o viver cotidiano e social, ela é útil e ela serve. Ela nos auxilia na reflexão sobre o viver cotidiano, sobre aquilo que acontece no meu dia a dia. Então a filosofia ela não é senso comum, ela não é aquela reflexão que o senso comum realiza no cotidiano, mas ela é uma reflexão que se realiza a partir do cotidiano, a partir dos problemas todos que se dão no nosso cotidiano. Por isso que a filosofia é para todos e por isso que Jaspers se dispõe a fazer esse curso. Jaspers nasceu em 1883 e morreu em 1969. Ele começa a pensar, então, olha, retomando aqui, introdução ao pensamento filosófico. O que é introdução? Porque normalmente quando se fala em introdução, traz-se junto a ideia de que, vamos então começar devagarzinho, vamos começar com pequenos problemas, vamos pensar esses problemas de maneira bem introdutória, vamos começar por aquilo que é mais leve, chamaríamos, e depois começar ou chegar até aquilo que pode ser entendido como mais pesado, mais duro, para se pensar. E o Jaspers diz, isso pode funcionar para outros tipos de conhecimento. Aí você vai começar a estudar física, matemática, você vai começar
por conceitos mais básicos e basilares, para depois chegar realmente naqueles problemas que são mais elaborados, que dependem daqueles primeiros. E o Jaspers diz, não, na filosofia isso não acontece. Porque na filosofia, uma introdução significa, na verdade, uma abertura, mas é uma abertura que já te joga para dentro do problema mesmo do que é a filosofia. É um pouco daquilo que o Heidegger vai falar lá na introdução à metafísica, que ele fala assim, ó, quem está esperando um curso básico, inicial, talvez até um pouco simples e superficial para esse curso, esqueça, porque introdução à metafísica já é se lançar no coração da metafísica. Do mesmo modo, aqui é a ideia do Jaspers, um pensador também do existencialismo, como Heidegger. Introdução ao pensamento filosófico já é se lançar propriamente para dentro daquilo que é o pensamento filosófico. Então não tem aquele, vamos começar a pensar o mais simplesinho para depois chegar ao mais grave. Não, nós vamos lançar naquilo que é propriamente o problema. E ainda nessa introdução ele fala do uso de metáforas. Ele diz assim, olha, muitas vezes nós vamos ver na filosofia o uso de metáforas. Por quê? Porque nós estamos tentando falar daquilo que é inatingível pelo nosso modo de pensar cotidiano e corriqueiro, pelo modo segundo o qual nós aprendemos a pensar o mundo, calculando, enxergando como as coisas se encaixam. Algumas coisas da existência não podem ser enxergadas. Então, nós temos uma tentativa de aproximação e muitas vezes essa tentativa de aproximação vai se dar por meio de metáforas. Então, se eu não consigo chegar até aquele objeto ao qual o conceito se refere, eu tento, de alguma outra maneira, chegar a ele por meio de metáforas. E é um pouco o que o Heidegger vai dizer do pensamento poético. O que se aproxima da poesia é a filosofia, o que se aproxima da filosofia é a poesia propriamente. E ele, para encerrar essa introdução, o Jaspers diz, olha, a gente abre as portas da filosofia, do pensamento filosófico, mas é apenas com um esforço da pessoa que se consegue alcançar alguma coisa. É apenas querendo mesmo aprender filosofia que se torna possível aprender a filosofia. Mas a gente poderia dizer isso também acontece com qualquer tipo de conhecimento, qualquer área da ciência e assim por diante. Sim e não. Sim, porque isso é óbvio, mas não porque a ciência e outros tipos de conhecimento são já muito presentes no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, social, particular e assim por diante. Nós nos utilizamos muito e de maneira bem clara de outros conceitos, de outros conhecimentos na nossa vida cotidiana, diferente do que acontece com a filosofia. Então é preciso desejar, é preciso dar um passo de esforço para realmente se alcançar algum conhecimento e filosofia. Eu quero apenas ler, para encerrar essa introdução, um trecho que está na página 12, é a última parte aqui, o último trechinho da introdução que o próprio Jaspers faz. Aspas. Surge o silêncio, que não é o abrigo do nada, mas onde a própria essência do homem encontra meios de falar-lhe através de seu eu mais íntimo, através de suas necessidades, da razão, do amor. Um trecho escrito em 1964 pelo próprio Jaspers. Então, apenas para finalizar, é um breve curso de introdução, é a apresentação de um livro de introdução ao pensamento filosófico, é uma aprendizagem filosófica, é lançar-se para dentro daquilo que é a filosofia. Então, a partir dessas breves reflexões, quem não conhece filosofia pode dizer, olha, eu entendo, eu sei do que é que a filosofia está falando. Posso ainda não saber discursar, desenvolver os raciocínios, mas pelo menos eu sei. Porque muitas pessoas no dia a dia dizem,
a filosofia não serve para nada, um dia alguém precisava mostrar a utilidade da filosofia. Então, acompanhando o raciocínio que eu vou fazer aqui, junto de Karl Jaspers, é possível entender, pelo menos eu sei de que é que a filosofia trata. Um abraço, fique bem. Tchau, tchau.